Estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT e canal 8.1, para quem já está na era digital. Vamos falar agora sobre o reencontro de algumas pessoas vítimas da hanseníase. Uns ficaram 30 até 40 anos sem conhecer os irmãos, sem conhecer os pais, enfim. Vamos conversar com o Elson Dias, que foi por muito tempo aqui coordenador do Morran, no Acre, e agora, recentemente, assumiu como diretor nacional. Ele subiu de posto. Seja bem-vindo, Elson. Obrigado, Muniz. Tudo bem? Tudo bem. Seu trabalho foi reconhecido, né? Sim, a gente estava aí sempre nessa luta, né, do dia a dia, né, voltada aí a direitos humanos dessas pessoas foragidas pela hanseníase. E o Morran surgiu praticamente no Acre, por Francisco Augusto Vieira Nunes, no Bacurau. Então, já era hora de ter uma representação do Acre na coordenação nacional do Morran. Claro. São 8 integrantes, você é um deles. Isso, somos 8 na diretoria nacional. Legal. Conversa também com a dona Marilza de Assis. Passa o microfone lá para a dona Marilza. Filha separada e hoje é uma integrante também do Morran. Seja bem-vinda. Boa noite. Para mim é uma honra, é um prazer muito grande, né, estar acompanhando aqui essa família Morran. E é uma alegria para mim a gente fazer parte dessa família, porque a gente vê, né, o proceder do caminhar da família Morran. Legal. Tá nesse projeto. A dona Maria Lúcia de Souza é a esposa do seu Francisco Alexandre de Souza. Está aqui com a gente também. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda, dona Maria Lúcia. Prazer recebê-la aqui, tá? Seu Francisco Alexandre, conta pra gente como é que foi esse drama até o desfecho final. Vou botar o microfone perto da boca. Olha, o drama foi o seguinte, né? Que naquela época que a gente ia para Souza Araújo, a gente ia assim como quem vai para a guerra, que a pessoa sabia que entrava, mas não sabia se voltava. Entendeu? Então foi assim, foi a nossa vida lá, porque a gente, né? Eu conheci ela lá, nós se casamos, aí tivemos filhos, né? 4 filhos, mas aqui não podia ficar lá tempo nenhum, né? Na hora que nascia, a gente ia imediatamente. Então, foi aí que a gente, né? Trouxemos filhos, demos, né? Aliás, 2 a gente deu para a pessoa criar e 2 a gente trouxe aqui para do Candário Santa Margarida. No geral, vocês tiveram 8 filhos. 4 lá. 4 lá. O senhor fala, quando você fala assim, tivemos que dar, na verdade, obrigados, né? Era obrigado. Porque não era uma doação, né? Arrancavam de vocês, né? As pessoas pediam, né? Aí a gente aí não dava. Né? Tá. Dona Maria Lúcia, fala pra gente desse drama aí, ter que resistir tudo isso. A senhora ter o filho e, na verdade, não ter. Agora eu lembrei da poesia do Milton Nascimento. E aí? Ela é meio tímida para falar, né? Ela se emociona. Não é fácil. O que passava na sua cabeça, senhor Francisco, cada vez que o senhor via um filho ser arrancado da família? Agora era uma tristeza para a gente, né? A gente vê o filho e só vê o filho naquele momento, né? Aí depois a gente trazia o filho e que nem aconteceu com o João, né? Está aqui o DNA dele. O João foi assim, na hora que ele nasceu, não foi eu que trouxe, foi uma italiana que morava lá nessa época. Aí trouxe aqui para Santa Margarida. Aí daí ela chegou e apareceu uma senhora que disse que queria criar um filho. Aí ela disse, olha, tem um pessoal lá que nasceu um filho e eles podem dar, né? Aí ficou combinado que no outro dia eu vim e fazer a entrega do filho para ela. Só que a mulher foi lá e pegou o filho e levou sem deixar endereço nem nada. Elson, vamos tentar, Elson, descrever da melhor forma possível. A criança saía de lá e vinha direto para o Educandário, ou seja, percurso de mais ou menos 10 quilômetros, né? Souza Araújo, BR-364, não é isso? Justamente, Muniz. Em torno aí de 12 quilômetros até aqui o Educandário Santa Margarida, que foi uma instituição que foi criada justamente para isso, para receber esses filhos, né, essas crianças que chegavam dali. Hoje não, né? Recebe todo tipo de crianças, né? Mas naquela época foi surgido para isso. E quando a criança nascia, né, a mãe dava luz dentro da Souza Araújo, essa criança era imediatamente separada, né, porque existia, né, a política de isolamento compulsório, né? Existia a Lei 610 de 1949, que determinava
que todos os filhos de pessoas com hanseníase deveriam ser imediatamente do convívio familiar, independente se estivessem isolados no Souza Araújo ou na sua casa mesmo. Ele tinha que ser retirado da família, né, do pai que tivesse hanseníase. Então, essas crianças nasciam lá. O momento que a mãe e a família, o pai, né, o pai tinha um contato maior porque era o próprio pai que trazia, né, até nesse trajeto aí de ainda, além de cada coisa, ele era obrigado a trazer o filho. Era obrigado a trazer dentro de uma cestinha. Nessa época não tinha estrada, essa criança vinha dentro de uma cesta, muitos deles, aconteceu já relato de crianças que faleceu durante o trajeto, que não conseguiu resistir. Esse pai vinha durante 12 quilômetros a pé, debaixo de chuva, para deixar no educandário. E o momento que a mãe tinha o contato era na hora que nascia ali para trocar, né? Mas não tinha aquele contato físico de pegar a criança, né? Era o regime mesmo fechado. O Estado brasileiro foi duplamente culpado, Muniz, por fazer essa prática de isolamento. E eles davam uma esperança para o pai, essa criança está indo, quando você sair da colônia, que também não tinha esperança de sair, né? Vocês vão ter eles de volta. E não tinha. Quando o pai retornava, né, já tinham, essa criança já não estava mais, que foi o caso do seu Pelé, que até entrou em acordo com outra família, para não ter que ele ficar no educandário, dessa família ele criar. Mas quando ele chegou, a família já tinha levado, sem saber nem o paradeiro do João. Seu Francisco, o sofrimento começava já na gestação, né? Sabia que ao nascer a criança seria separada. Era sabendo, né, que não sabia que ia ter o filho, mas só mesmo vendo na hora que nascia e pronto. Imediatamente era tirado. Vamos falar aqui a dona Marilza. Dona Marilza, depois o sofrimento passava para os filhos, né? Os filhos sabiam... Muniz, o sofrimento, ele... na época que meu pai saiu para a colônia Souza Araújo, eu tinha 6 meses, né? Mas no crescer da gente, o sofrimento é muito maior, porque a gente vai crescendo, vai... né, tendo direito de conhecer a família, cadê? Cadê o direito? Cadê o direito Sagrado. de pai? Cadê, né, o aconchego da família? Porque minha mãe ficou, mas como ela me entregou para outras pessoas, a outra minha irmã, então a gente ficou, foi a passo, na casa de um, na casa de outro. Eu estava dizendo para o Elcio no caminho, quando eu vinha, que a tristeza fica, embora que você fique velha, a gente fique, mas fica dentro da gente, porque o que faz a gente vencer na vida é um bom estudo, é um bom conhecimento, é uma boa educação. O conforto da família. O aconchego. Como é que você vai estudar se você, de criança, tem que trabalhar para se manter, que nem aconteceu o meu caso? Muito então, difícil. até hoje eu sofro, porque eu vinha... e tem mais uma coisa. Eu conhecia o ônibus que eu tinha que pegar, eu ficava olhando a cor do ônibus, o motorista, alguma coisa parecida, porque quando eu fosse no terminal, eu não tenho vergonha de dizer isso não, que é a realidade da vida. Aí eu olhava, ficava bem, sabe, pastorando com medo de pegar outro ônibus. Então, com meus 39 anos, eu fui estudar pela primeira vez. 39 anos? Com 39 anos, aprendi a fazer o nome e conhecer... fazer meu nome e conhecer o nome dos ônibus. Então, eu me sinto feliz por essa atitude, pela atitude do Mohan, esse projeto, que nem hoje eu vi lá, os filhos ser encontrados, ser abraçados pela família Mohan, né? Então, é um prazer. Elcio, você entregou os exames de DNA hoje, mas o processo vem se arrastando há alguns anos, né? Sim, a gente está com essa bandeira de luta, cobrando do governo federal, Muniz, como você já tem acompanhado, inclusive teve entrevista aqui no seu programa, TV Rio Branco tem acompanhado, né, esse drama dessas famílias desde 2010, né? O governo federal vem pendurando aí, enrolando, né, para aprovar o projeto que a gente chama Projeto de Órfãos de Pai Vivo. Né? Foi mais ou menos aí nesse período o chamado pedido de perdão do Estado brasileiro? Sim, justamente. Pelo menos houve um avanço, né? Foi um avanço. Reconhecimento. Justamente, né? E agora a gente aguarda o reconhecimento financeiro para essas pessoas. Não vai apagar a lembrança do passado, claro, né? Claro. Mas pelo menos terão dias melhores, como a Marilza colocou. Não pôde estudar. Com 29 anos é que pôde ter a oportunidade de estudar. E aí, em 2015, a gente começou um projeto de DNA, juntamente com o Instituto de Genética, para fazer esse DNA de filhos que foram separados. Você tem uma ideia que no Acre foram mais de 300 DNA de filhos que foram retirados dos antigos leprosários, Souza Araújo e Cruzeiro do Sul, Hernani Agrícola, que não foram registrados com seus pais biológicos.
Então, hoje a gente fez essa entrega, juntamente com a família do seu Pelé, aqui da dona Lúcia, mas a gente vai estar recebendo aí para mais de 100 DNA até o final do mês, de filhos que foram separados dos pais naquela década passada. Muito difícil. Como é que foi lá a cerimônia? Pois é, hoje foi um momento, né, importante, né, foi, eu digo assim, o Bacurau, ele tinha, quando ele fundou esse movimento, lá em Francisco Augusto. O Francisco Augusto, que fundou o movimento em Bauru, em São Paulo, quando ele saiu daqui da Souza Araújo e foi para Bauru, tinha essa preocupação, né, de reintegrar essas pessoas na sociedade. O Mohan surgiu lá em 1981, né? E aí foram saindo, foi na época que as colônias foram sendo desativadas, né? A gente sempre diz, saiu um pássaro, que foi o Bacurau, né, que a gente chama até, o apelido dele é Bacurau, e foi expandindo o movimento no Brasil, né? E a gente hoje pôde realizar mais esse sonho, né, de unir esses laços que foram desfeitos no passado da família do senhor Alexandre, né, como vocês estão acompanhando nas fotos, né, do nosso amigo ali João e Moisés, né? Hoje foi um momento... Volta um pouquinho ali, volta aquela foto anterior. Aonde foi um momento onde a gente... Aí, ó. São filhos que foram retirados, você tem uma ideia. Hoje, foram quantos anos aí? 40 anos, né? Hoje o João tem 42 anos, né? Que é aquele lá do campo. Que bom, né? Então, 42 anos sem ter a informação quem seriam seus pais biológicos, né? Graças a Deus a esse trabalho do Mohan, de reunir esses laços, buscar. Hoje a gente pôde aí reunir toda a família em um momento especial para poder fazer esse reencontro, realizar, oficializar, porque eles já estavam, né, já se conheciam, né? Mas como a coisa era tão cruel, nessa prática de isolamento, você tem a ideia de retirar essas crianças do seu seio familiar, foi o caso da Marilza, né, que o pai não estava na Souza, mas ela foi separada do pai, que não podia ficar o pai na sua residência. Então, são dois casos, não podia ficar lá com a mãe no hospital e nem o pai podia ficar com as crianças que estavam na sua residência. Então, hoje, nesse momento, aí está toda a família reunida, né, a gente quer Então, agradecer. havia o processo de digamos assim, de judiação em dose dupla. A criança era arrancada de lá da família lá na Souza Araújo e quando descobriam, o pai ou a mãe eram arrancados do meio da família. Sem dúvida. Tanto sofria os pais quanto como os filhos, né? E aí você já imaginou um filho, quando crescer, saber que não é a sua verdadeira origem, não é aquela, né? A sua verdadeira origem é outra, né? Ele foi totalmente enganado durante o tempo. Até né? porque o processo de adoção também era vicioso, né? Aliás, viciado. Não era para ser daquele jeito. Né? Não era para ser, né? E é isso, Muniz. A conversa era outra, né? A conversa... Que haveria uma devolução. Sim, a conversa... Nem sempre acontecia. Nem sempre acontecia. A maioria dos filhos era levado para fora do Brasil, outros eram vendidos, né? Tem estados aí que os filhos eram vendidos, né? E a esperança do seu Francisco Alexandre e da dona Lúcia era que quando saísse iria estar toda a família reunida, que na verdade não acontecia. Quais outros estados aconteceu esse processo assim com mais frequência, Elcio? Nós tivemos o estado do Amazonas, né? Belém do Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Né? Minas Gerais nós temos 3 colônias em Minas Gerais e foi bastante filhos separados lá. Rio de Janeiro também, teve vários estados. Então, várias regiões, não foi só o norte, não. Não norte, foi só você o vê norte. o sudeste, né? Também. Isso. Ô, São Francisco, como é que o senhor se sente hoje, depois de tudo isso? Pelo menos mais aliviado? Sim, muito aliviado. Né? E a gente tem uma certeza, né? Porque a gente sabia, mas só que do jeito que ele foi tirado de lá, né? Foi levado, aí eu tinha aquela minha dúvida ainda, digo, será que é ele mesmo? Mas tudo a gente tinha aquela certeza que era. Tente descrever aí pra gente essa emoção desse reencontro. Foi muito bom, né? A gente agora, eu acho que só tem que comemorar, né? Mais uma vitória, eu acho. Recuperar o tempo perdido, né? Recuperar o tempo perdido. Legal. Elcio, eu não vou nem perguntar isso para você, porque você está muito contente. Mas até chegar aí, muita coisa precisou acontecer de forma positiva, né? Muito trabalho, muita dedicação. Muito trabalho, Muniz, né? A gente é um momento que quando a gente entrega um resultado desse DNA ou reúne,
Esse é o 6º reencontro que a gente realiza, né? Realizamos um em Porto Velho, realizamos um em Manaus, aqui em Rio Branco foram 4. Então, esse é o 6º reencontro que a gente realiza de filhos que foram separados. E assim, a gente se sente como um dever cumprido, né? A gente está ali no movimento, na luta, na garantia dos direitos humanos dessas pessoas, né? Tanto na área social, na área da saúde, também na área financeira. E quando a gente consegue realizar um sonho, né, desse, que é um sonho que é de muito tempo, né? Dona Lúcia e seu Pelé, né? Conhecer a família e o movimento conseguiu realizar esse sonho que era poder comprovar o parentesco de sua família. Então, isso para a gente é muito gratificante, nos fortalece mais para a gente poder continuar essa jornada, porque nós somos um grupo de voluntariado, como você sabe, é uma instituição sem fim lucrativo, a gente precisamos de voluntários nessa caminhada. E isso aqui é o resultado que o trabalho está dando certo. Né, reunir esses laços que foram desfeitos no passado. E por falar em trabalho, o que pode representar para o Murran do Acre? O Murran é um movimento nacional, mas para o Murran Acre, o que pode significar essa sua ascensão a cargo de diretor nacional? Pois é, essa é mais uma conquista, né? A gente sempre, o Muniz, falava que o Bacurau, daqui da região, levou essa ideia para o Acre e até então a gente não tinha uma representação. Então, a grande importância é que o Murran do Acre, onde saiu a ideia, vamos estar podendo discutir as nossas bandeiras de luta, não só a nível de Estado, mas a nível nacional. Nós precisávamos de um representante também na diretoria nacional para estar buscando os nossos direitos na esfera federal, na esfera nacional, junto com os demais. Então, hoje a gente podemos estar reivindicando, né, o que a gente precisa, que a nossa categoria do Acre precisa, a nível nacional. Então, é uma conquista muito grande. E assim, não é o Elcio, o espaço é do Murran do Acre, né? É a gente, hoje é eu, amanhã vai ser outro, né? E assim a gente vai conduzindo esse movimento que tem um trabalho brilhante, voltado aí ao combate à hanseníase e ao preconceito, que não é grande ainda, Muniz. Com certeza. Você tem uma ideia, a gente está fazendo um trabalho agora em Cruzeiro do Sul, foram registrados mais de 40 casos de hanseníase só esse ano no Vale do Juruá. E dentro desses 40, 8 foram menores de 15 anos. Então, precisamos investir mais, falta mais informação, porque muitas das vezes o preconceito e a pessoa não ir procurar o atendimento de saúde é a falta de informação e conhecimento. Então, esse é o papel do movimento, está levando esse trabalho para a sociedade em geral. Claro que houve um avanço nesse trabalho de articulação. E na Souza Araújo, houve também mudança para melhor nas instalações, nas acomodações? Sim, né? Hoje a Souza Araújo está bem ampliada, né? Já passou por uma reforma, né? Acolhe não só as pessoas de Rio Branco, mas como também do interior do Amazonas, como Boca do Acre, Praunim, Labre, Lunepé. A casa se tornou uma referência, né? Para essas famílias que vêm desses lugares isolados, né? Então, legal. A casa hoje recebe não só os nossos amigos aqui de Rio Branco, mas a toda a sociedade brasileira. E para ter uma ideia, hoje o povo vai lá visitar os estudantes, que antes não podia nem chegar no portão, né? Hoje já tem essa diferença que o povo vai lá, toma café com eles, é muito importante. Muito bem. Quero agradecer a dona Marilza, dizer que foi um prazer receber aqui, com o microfone dela aí. O prazer é meu, viu? Ter essa oportunidade de estarmos aqui. Eu, aproveitando essa oportunidade, eu queria falar assim, tem algo dentro de mim que eu gostaria de fazer um dia que, se eu tivesse a oportunidade de escrever a história, porque quando fala do ranceniano, da pessoa que teve hanseníase, ele foi separado, ele aprendeu um meio de vida para ele mesmo se manter na perca dos dedos. Ele trabalhou com aquela marra, colocando aquela colher. Superar e outros meios de ferramenta, qual meu pai fazia, que eu descobri na época que ele veio morar comigo, que ele fazia para poder, que nem a limpar o ouvido, creme de axila, para ele passar, ele tinha umas ferramentas diferentes que eu ficava olhando, e isso tudo é coberto, é escondido. Então, eu tenho uma vontade muito grande de ter essa oportunidade de escrever uma história, contando a peleja que esse povo passaram.
Obrigada. Muito bem. Sucesso para a senhora. Muito obrigado, dona Maria Lúcia. Foi um prazer recebê-la aqui, tá? Prazer foi meu. Está muito emocionado aí. Muito obrigado, seu Francisco Alexandre. Nada, eu só tenho que agradecer aqui o Elcio, né? E também a emissora, porque antigamente quem chegava aqui, né? E hoje a gente já está tendo a oportunidade de falar pessoalmente. TV Rio Branco é disparada a TV mais popular do Acre. Né, Elcio? Muito obrigado. Sim, viu? a gente quer agradecer, Muniz, o espaço que você sempre tem aberto. A gente fala que o meio de comunicação é importantíssimo para a gente levar essa informação. A sociedade conhecer o que aconteceu no passado e a gente falar um pouco do nosso trabalho. E a TV Rio Branco tem sido parceiro do movimento, abrindo espaço para a gente, como o seu Pelé falou, o seu Alexandre. Nem se podia chegar próximo, né, de uma TV, nem sequer do médico, né? O médico atendia, muitas vezes, com 5 metros de distância, nem o médico chegava próximo deles. Ou seja, o pessoal vivia à margem da sociedade. À margem da sociedade, você encerrou bem a palavra certa. Lamentável. Sucesso, tá? Um prazer recebê-lo aqui. Depois do intervalo, eu volto para falar sobre a privatização da Eletrobras Acre, antiga Eletroacre. Começou com a federalização, agora a privatização. Este assunto eu vou debater com o presidente do Sindicato dos Urbanitários do Acre, o Marcelo Jucá, ex-vereador. Em 2 minutos. Até já.